Olá, aqui é seu amigo Sérgio Tamar. E nesse vídeo de hoje eu quero falar para você uma estrutura perfeita para criar anúncios. É uma estrutura, ela é simples, mas ela é muito poderosa e até hoje ela é feita, ela é usada por várias pessoas que entendem de copywriting, de persuasão, de estruturas. Uma estrutura que é utilizada em textos, em script de vídeo, em e-mail marketing, temas em palestras, em workshops, enfim, uma gama aí de momentos que você consegue utilizar essa estrutura. Tá? E essa estrutura, é apenas uma de várias estruturas que existem para que você consiga aí trazer para o seu potencial cliente uma nova abordagem e dessa forma você se conectar com ele, você conseguir ali persuadir, trazendo ali algo a mais para o seu cliente e não ficar só dependendo de palavras ao vento. Hoje em dia, quando é feito aí um anúncio, um Instagram, uma, vamos dizer assim, um momento que o Instagram faz, que você coloca ali no Instagram uma legenda, por exemplo, você vai fazer ali um vídeo, você precisa de ter uma estrutura. Tá? Mas hoje, como é feito? Hoje em dia, quando eu analiso alguns Instagrams, alguns clientes que acabam aí me pedindo isso, eu vejo que não tem uma organização, fazem sim ao menos entenderem da estratégia, acreditam que vão acontecer, vão fazer e tudo vai acontecer, mas não é bem assim que funciona na prática. Às vezes as pessoas estão fazendo sem a estratégia, elas não sabem dali para onde vão, então elas acabam fazendo um vídeo, e tudo isso é compreensível, porque às vezes as pessoas, elas querem, isso é bom, é motivador, elas querem fazer o vídeo, elas querem fazer ali o texto de vendas, elas querem fazer as coisas, mas precisa de fazer de algumas formas mais interessantes para dar um resultado mais perfeito. Então, a maioria faz sem uma organização, né? Quando eu falo organização, eu falo, não existe ali um funil de vendas, as pessoas fazem o vídeo, fazem o texto, criam alguma palestra, criam algum workshop, mas dali não tem para onde mais ir. Outras fazem sem ao menos entenderem do que da estratégia, né? Do que ela vai fazer até o final daquele vídeo, até o final daquele texto, e acreditam que vão fazer e tudo vai acontecer, que na maioria dos casos não é isso que acontece. Aí, então, é feito dessa forma hoje. Então, e a pergunta que fica é, por que é feito assim? Por que é feito dessa maneira? Então, é feito dessa maneira por três motivos básicos. A pessoa não tem conhecimento, né, da persuasão, de copy, de estratégias de vendas. Elas fazem o que os outros fazem, então elas olham as outras pessoas fazendo live, fazendo vídeos, fazendo textos e acabam acreditando que a mesma coisa que eu fizer e aquela pessoa está dando certo, se eu fizer vai dar certo para mim também. Na maioria dos casos, não dá. Por quê? Porque existe uma coisa que é o modelo de negócios e o momento. Muitas vezes pode ser que o modelo seja o mesmo, mas o momento não é igual. Explico para você. Às vezes, o momento daquele nicho, por exemplo, é um momento que a pessoa já ganha algum dinheiro, ele já tem uma estratégia, ele já tem um mentor, ele tem dinheiro para colocar em tráfego pago, existem aí algumas estratégias poderosas para alcançar novos clientes. Enfim, existem uma série de coisas a serem analisadas. Por isso, então, que a pessoa muitas vezes faz a mesma coisa e, na maioria dos casos, não dá o resultado que se espera. Às vezes até dá um resultado, mas é um resultado a curto prazo. E a longo prazo não se sustenta. E o pior, não buscam se aperfeiçoar. E como eu falei, às vezes dá um resultado e a pessoa, pô, agora vai dar certo, mas daqui a pouco já para aquilo. Por quê? Porque a pessoa não buscou se aperfeiçoar. E aquilo foi apenas, né, como se fala, né? Pouca coisa, foi apenas um fogo de palha. Enfim, essa é a maneira que é feita, infelizmente é feito hoje dessa forma, e não tem muito resultado, às vezes. As pessoas querem muito resultado em pouco tempo, mas, primeiro, não é de um dia para o outro,
mas você precisa se aperfeiçoar. E uma estrutura que eu trago para ti, para você nesse momento, é a estrutura que a maioria usa, que é a estrutura AIDA. Essa estrutura, o que, que ela quer dizer aqui? Essa é uma estrutura que diz assim: atenção, interesse, né, desejo e ação. Eu coloquei algumas coisas para a gente comentar agora. Então, aqui, né, eu quero chamar a atenção do meu público, do meu público que eu estou ali, eu estou vendendo alguma coisa, um workshop, uma palestra, um treinamento, vendendo um serviço de alguma coisa que chame a atenção do público, e eu quero vender o quê? Como falar em público. Então, eu estou chamando apenas a atenção da pessoa. Mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso prender a atenção. Então, o que, que eu coloco? Aprenda duas técnicas infalíveis para você falar em público com total liberdade e confiança, mesmo que você nunca tenha feito isso antes. Então, aqui você chamou a atenção e prendeu a atenção. Dentro disso aqui, existem, né, os argumentos de persuasão, as palavras, as técnicas de, de copy, mas aqui não é o contexto do vídeo. Então, quando você faz isso, a pessoa sente vontade do quê? De continuar lendo. E, e aqui, né, o interesse. Eu acho que esse aqui passou para cá, não. E o interesse, né? Quando a pessoa lê isso ali, sente o interesse para continuar lendo, aí você tem que chamar o quê? Despertar um interesse para a pessoa, né, ficar ali engajada. Então, você pode discorrer assim. Muitas pessoas me perguntam, será que consigo realmente? Falando, né, de como falar em público. E eu respondo, quem coloca em prática essas duas técnicas está falando em público e conseguindo se desenvolver. Então, você desperta aí um desejo para ver o seu vídeo, né? Você está fazendo ali algo no Instagram, por exemplo. Você quer que a pessoa vá para um vídeo que você tem, então você coloca. E foi por isso que fiz esse vídeo de como essas duas técnicas de falar em público podem te ajudar, mesmo você sendo tímido, consiga ótimos resultados. E aí você chama para uma ação, que é o call to action. Acesse o vídeo e utilize essas técnicas ainda hoje. Então, aqui você pode colocar vários outros modelos. Então, você chamou atenção, né? Como falar em público. Aprenda duas técnicas infalíveis para você falar em público com total liberdade e confiança, mesmo que você nunca tenha feito isso antes. Muitas pessoas me perguntam, será que consigo realmente? E eu respondo, quem coloca em prática essas duas técnicas está falando em público e conseguindo se desenvolver. E foi por isso que fiz esse vídeo de como essas duas técnicas de falar em público podem te ajudar, mesmo você sendo tímido, consiga ótimos resultados. Acesse o vídeo e utilize essas técnicas ainda hoje. Então, aqui você coloca essa pessoa, né, para ver um vídeo, para ler uma carta de vendas, para assistir alguma coisa. E aí você consegue, então, colocar tudo isso de uma forma muito mais organizada. E quais são os benefícios de você conseguir, você fazer as coisas com estrutura? Quando a gente faz com estrutura, a gente ganha tempo, você sabe o que vai fazer, você consegue organizar os seus pensamentos e organizar os pensamentos dos seus potenciais clientes. Então, isso é muito bom, porque ganha tudo isso de benefício e muito mais. E foi por isso que, né, pensando nessa maneira de ver a comunicação, eu criei um livro digital, que é um e-book, onde eu falo sobre 4 estruturas de copywriting, que é o poder da copy estrutural. Então, esse livro aqui, que é um livro digital, lá você vai encontrar estruturas, templates, você vai saber como criar uma oferta de vendas e também estratégias. Dentro desse livro digital, né, lá na plataforma, você vai conseguir baixar os templates, você vai conseguir baixar estruturas, lá vai ter muito mais coisas a serem estudadas, porque é um livro que eu fiz assim bem completo para que a gente entenda como essas 4 estruturas podem nos auxiliar todos os dias quando formos criar um e-book, como quando
fomos criar uma palestra, criar um workshop, um vídeo de vendas, todo e qualquer comunicação na internet. Mas, né, esse livro aqui é um livro bem completo, mas para que a pessoa, né, entenda um pouco mais, se a pessoa não sabe que é um pouco de copyright, como é que eu posso utilizar isso de uma outra forma? Eu criei, né, um primeiro capítulo, que é o primeiro capítulo desse livro aqui, que eu mostrei para você anteriormente. É o primeiro capítulo, que é o poder da cópia estrutural, mas é o primeiro capítulo. E aqui, esse aqui você pode baixar gratuitamente, que eu vou deixar o link aqui abaixo, você pode entrar e baixar ele gratuitamente. Lá você vai encontrar templates de né, qual é o público, um público quente, o que é um público quente, o que é um público frio, como é que eu faço um texto para um público frio, um público quente, enfim, tem esses conceitos nesse primeiro capítulo, o poder da cópia estrutural. Então, espero que você tenha entendido essa estrutura. Qualquer coisa pode deixar no comentário abaixo ou entrar em contato comigo. Vou deixar o link aqui para você fazer o download. Tá? Um forte abraço e até mais.